Amados irmãos, nós estamos no segundo domingo de dezembro, dia em que é comemorado o Dia da Bíblia. E trazendo um pequeno dado histórico sobre esse dia, a Bíblia foi comemorada, ou o Dia da Bíblia foi comemorado pela primeira vez na Inglaterra, no ano de 1549. Aqui no Brasil, esse dia foi comemorado, ou passou a ser comemorado, no ano de 1850, ainda antes da chegada de Robert e Sarah Calley aqui no Brasil. Os missionários americanos e também europeus que já estavam aqui no Brasil passaram a comemorar. E nós costumamos dizer que a Igreja Congregacional é a primeira igreja no Brasil e é em caráter definitivo e em língua portuguesa. Então, o casal Calley foi o pioneiro na evangelização dos brasileiros. Porém, já haviam igrejas de outras denominações presentes no Brasil, sendo que não eram igrejas voltadas para a evangelização. Era o que é chamado de protestantismo de missão, ou melhor, protestantismo de missão foi o que Calley fez. Protestantismo de imigração. Eram igrejas de imigrantes. Então, comunidades inteiras vinham ao Brasil, por exemplo, comunidades de italianos. Então, haviam igrejas para os italianos e os cultos eram em italiano. Comunidades de alemães, comunidades de ingleses e assim sucessivamente. Então, já havia presença de protestantes no Brasil. E eles já comemoravam desde 1850 o Dia da Bíblia. Porém, quando nós falamos em um protestantismo de missão, trazendo o Evangelho para os brasileiros, aí sim o casal Calley é o primeiro, o pioneiro, o primeiro casal, os primeiros missionários a estabelecerem de maneira definitiva esse trabalho aqui no Brasil. Irmãos, esse salmo que nós lemos, o Salmo 119, ele é um belíssimo poema, inspirado por Deus, uma obra literária magnífica na literatura hebraica. Esse salmo, ele é o que chama-se de acróstico. Por que chama-se de acróstico? Porque ele está dividido em 22 estrofes. Você não precisa fazer isso agora, mas se você quiser fazer depois, se tiver curiosidade, quando você chegar em casa, você pode observar o salmo. Ele está dividido em 22 estrofes, tendo 8 versículos em cada uma dessas estrofes. E é só você multiplicar 22 vezes 8 que vai dar 176, que é a quantidade de versículos que tem nesse salmo. Sendo que cada estrofe em cada estrofe, todos os versículos começam com a mesma letra do alfabeto hebraico, a que corresponde cada estrofe. O alfabeto hebraico ele possui 22 letras, e cada estrofe corresponde a uma letra na sequência. Então, a primeira estrofe, que vai do verso 1 ao verso 8, todos os versículos começam com a primeira letra do alfabeto grego, do alfabeto hebraico. Não vai adiantar você tentar achar isso na sua Bíblia, porque a sua Bíblia está em português. Então você não vai encontrar essa informação que eu estou trazendo aqui. E assim sucessivamente, cada estrofe começando todos os versículos com a letra correspondente na ordem do alfabeto hebraico. Por isso, irmãos, esse salmo é considerado como
uma das mais belíssimas obras literárias dentro da literatura hebraica. E acima de tudo é escritura inspirada por Deus. Irmãos, esse salmo do início ao fim, ele exalta a palavra de Deus. Esse salmo, ele é um elogio, ele é uma exaltação da palavra de Deus, da escritura. Você vai encontrar aqui, espalhado por todo ele, as palavras lei, estatutos, testemunhos, preceitos, mandamentos, sempre referindo-se à palavra de Deus. Irmãos, nós estamos trazendo essa mensagem hoje aqui, pensando nesse dia, mas eu quero que você imagine, não no segundo domingo de dezembro, o dia de fazer festa, de comemorar, de fazer alusão. Tudo isso é importante, tudo isso é bonito. Algumas igrejas fazem culto ao ar livre, fazem eventos, passeata, carreata. As pessoas, os cristãos, fazem muitas coisas nesse dia. Só que o mais importante, meus irmãos, não é isso. Observe que essa data começou a ser comemorada em 1549 na Inglaterra, e aqui no Brasil em 1850. Mas desde quando a Bíblia existe? Desde quando a palavra de Deus foi dada? Quanto tempo passou sem que ela não fosse comemorada? E isso não trouxe nenhum prejuízo para a palavra de Deus, porque em si a palavra de Deus é o maior tesouro de Deus para a humanidade. Então observe, amados irmãos, o salmista, ele se alegra pelo fato de Deus ter se revelado ao seu povo. O salmista, ele revela aqui a sua adoração a Deus, a sua alegria e o seu prazer pela palavra de Deus. Eu gostaria que todos nós pudéssemos imaginar e receber essa mensagem, essa palavra nessa noite, nesse aspecto, nesse sentido, de procurarmos entender, irmãos, o valor da palavra de Deus. Acompanhe comigo a exposição do texto, permaneça com sua Bíblia aberta, no Salmo 119, e nós vamos observar aqui essa primeira estrofe desse salmo, os versos de 1 a 8. Nos versos iniciais, os versos de 1 a 3, o salmista prepara o cenário para tudo aquilo que ele vai apresentar durante todo o salmo. Observe que ele diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Observe, irmãos, que nós vamos encontrar aqui as palavras estatutos, caminhos, preceitos, lei do Senhor. Tudo isso, irmãos, é uma maneira de falar da palavra de Deus, da Escritura como um todo. Observe que o Salmo 1, ele começa dizendo que é bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. O salmista aqui no Salmo 119, ele começa também com uma bem-aventurança. Ele começa mostrando que são bem-aventurados aqueles que seguem as veredas estabelecidas pelo Senhor em sua palavra. E aqui, irmãos, o salmista, ele não está exigindo de nós ou atribuindo a nós perfeição impecável. Ele não está dizendo que nós não vamos mais pecar. Ele não está dizendo que só são bem-aventurados aqueles que nunca mais pecam, porque isso é impossível ao homem. Enquanto ele estiver vivo, enquanto ele tem vida, ele estará ainda sujeito ao pecado, à natureza pecaminosa. Mas o que o salmista está dizendo, meus amados, é que é bem-aventurado aquele que assume um compromisso verdadeiro com a verdade revelada na palavra de Deus.
É bem-aventurado aquele que assume um compromisso verdadeiro de submissão, obediente aos mandamentos de Deus. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela, em nossos dias, ela é muito desobedecida. As pessoas estão ouvindo a todo tempo. A sensação que nós temos muitas vezes é que muitos estão saturados da palavra, de ouvir. Talvez você já passou pela experiência de tentar evangelizar alguém, e quando você começa a falar da palavra de Deus, a pessoa diz: eu já conheço isso aí, eu sei desse versículo. E ele vai e cita até onde é que está localizado o texto. Você começa a citar o versículo, ele está lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 20. Eu já passei por essa experiência. Mas o grande problema, amados irmãos, é que as pessoas não assumem um compromisso de obediência à palavra de Deus. E o que o salmista está apresentando é isso. É bem-aventurado aquele que obedece à palavra de Deus. O verso 4 ele diz: tu ordenaste os teus mandamentos. Para quê? Para que Deus ordenou os mandamentos? Ele diz aqui, ele dá a resposta: para que os cumpramos à risca. Observe, irmãos, aqui o salmista começa a falar com Deus. Nos versos 1 a 3, ele fala de modo geral para aqueles que estarão lendo esse salmo ou ouvindo esse salmo. Mas no versículo 4 ele aponta para Deus e ele diz que Deus ordenou os seus mandamentos. Observe, as primeiras palavras no salmo constituem uma declaração daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ordenou em seus mandamentos. O caminho do homem para a vida, meus amados, é o caminho da obediência. É o caminho da obediência. A obediência à palavra de Deus. Observe na sua Bíblia, confira o que está lá em Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, no capítulo 30. Veja o que diz o verso de número 15. Vê que hoje proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Verso 16: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Deus está aqui entrando em aliança com o seu povo. Deus está aqui estabelecendo a sua aliança com o seu povo escolhido, separado, com a nação eleita. E Ele está dizendo: olha, eu proponho aqui diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Se vocês obedecerem e guardarem os mandamentos, viverão. E Ele continua dizendo no verso 17: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares para o mal, e servires a outros deuses, então hoje te declaro que certamente perecerás. Observe, meus irmãos, que Deus ele tem um chamado para nós. E o chamado de Deus para nós, o chamado do Evangelho, é um chamado à obediência. Observe o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14, e o verso 23, verso 21. O verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O verso 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras,
E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. O chamado de Deus para nós, meus amados, é um chamado para a obediência. Agora observe, irmãos, que no verso 5, o salmista diz: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Observe que o desejo do salmista é que a sua vida seja dedicada à obediência pactual a Deus. Nós observamos lá em Deuteronômio Deus firmando ali a sua aliança com o seu povo, e o salmista diz: tomara que os meus passos sejam firmes, que eu obedeça, que eu observe os teus preceitos, para que eu não tenha do que me envergonhar em todos os teus mandamentos. Observe, irmãos, que isso de fato está relacionado com aquilo que Deus estabeleceu com o seu povo. Isso é uma lembrança do desejo de Deus, o desejo que Deus expressou daquilo que Ele espera do seu povo. Deuteronômio 5 e o verso 29 diz: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Meus irmãos, o que Deus requer de nós é obediência à sua palavra. Portanto, nós poderíamos passar a noite inteira aqui citando textos e mostrando o que Deus requer de nós, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu lembro daquela palavra que o profeta disse a Saul, quando Samuel chegou e Saul havia desobedecido a ordem de Deus. E Samuel disse: o que barulho é esse que eu estou ouvindo? Deus não havia dito que era para exterminar tudo? Qual foi a resposta de Saul? Saul disse: não, meu senhor, eu separei a melhor parte, eu separei o melhor para sacrificar a Deus. E Samuel respondeu a Saul: Deus tem mais prazer em sacrifício ou em que se obedeça a sua palavra? Qual é o prazer de Deus? É em sacrifício, holocausto, obra humana? A ideia de sacrifício, irmãos, ela aponta para a obra humana. Sacrifício é aquilo que o homem pode fazer, quando diz respeito ao nosso sacrifício, sacrifício da nossa parte. Por isso a Bíblia diz: sacrifícios tu não te agradaste, tu não quisestes. O que é que Deus requer de nós? Que obedeçamos a sua palavra. Aí a gente vai lá para o Novo Testamento, e quando os apóstolos, depois de terem sido presos, depois de terem sido maltratados, foram castigados e foram ameaçados: olha, não falem mais no nome de Jesus, não falem mais nesse nome. Qual foi a resposta dos discípulos? Importa obedecer a Deus. Esse é o nosso primeiro objetivo. Essa deve ser a nossa maior preocupação: obedecer a Deus, aos seus mandamentos. Considerar os mandamentos significa prestar obediência, prestar atenção aos mandamentos de Deus. Se isso for feito, meus irmãos, então o resultado será que as esperanças do salmista não serão frustradas. É isso que ele está dizendo. Ele não se envergonhará diante de Deus. Por isso ele diz: tomara que sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, os teus mandamentos. Então eu não terei do que me envergonhar. Isso nos faz lembrar também a palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz:
Procura apresentar-te a Deus de que forma? Aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que é que nós entendemos por manejar bem a palavra da verdade? É saber encontrar os livros. Quando eu estava na União de Adolescentes, há pouco tempo atrás, quando eu era adolescente, a gente fazia uma atividade e era muito bom, a gente gostava muito. Uma atividade que a gente chamava, não sei se os adolescentes ainda estão fazendo hoje, e os jovens, mas a gente chamava de exercício de espada. Aquele que estava dirigindo aquele momento ali, aquela dinâmica, aquela disputa, ele citava um texto, João 3,16. Aí o primeiro que encontrasse e lesse, ganhava o ponto. Salmo 119, 105. Então o primeiro que abrisse ali e encontrasse, todo mundo ficava com a Bíblia fechada, esperando o texto para correr e procurar e ver quem encontrava. Isso era muito bom, era muito agradável, divertido, não é? Mas manejar bem a palavra da verdade não é isso. Uma coisa é você saber onde os livros estão na Bíblia, né? Outra coisa é você manejar bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade, meus irmãos? O que foi que Jesus disse lá em João, que nós lemos agora há pouco? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Manejar bem a palavra da verdade é ter os mandamentos de Deus e guardar. Manejar bem a palavra da verdade é conhecer o que Deus requer de nós e obedecer. Manejar bem a palavra da verdade, irmãos, é obedecer a Deus, é cumprir a vontade de Deus. Muitas pessoas perguntam: pastor, e como é que a gente sabe qual é a vontade de Deus? Já ouvi muitas vezes essa pergunta: como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Basta que você conheça a palavra. E conhecendo a palavra, você conhecerá a palavra de Deus, então você poderá cumpri-la, você poderá obedecê-la. Isso é manejar bem a palavra da verdade. Observe, irmãos, os versos 7 e 8, ele diz: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. O salmista diz que os juízos de Deus, eles são retos. Nos diz também o livro dos Salmos que a lei de Deus, ela é justa. Observe aí Salmo 19 e o verso de número 9. O salmista diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. As leis de Deus são justas. Esse salmo, irmãos, ele proclama isso durante toda a sua extensão. Observe na sua Bíblia aí, voltando ao Salmo 119, o verso 62, ele diz: levanto-me à noite para te dar graça, por causa dos teus retos juízos. O verso 75, ele diz: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. O verso 106, ele vai dizer: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Verso 123, ele diz: desfalecem-me os ossos à espera da tua salvação e da promessa de quê? Da tua justiça. O verso 138, os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade.
Ele está falando dos testemunhos, dos juízos de Deus, dos seus decretos. Verso 144: eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. Ele diz que a justiça dos testemunhos de Deus, ela é eterna. O verso 160, ele diz: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos justos para sempre. Ou seja, cada um dos teus justos juízos dura para sempre. E o verso 172, ele diz: a minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Observe, meus irmãos, os mandamentos de Deus são justos, assim como Deus é justo. Olha o verso 137: justo és, Senhor, em teus juízos, e retos os teus juízos. A palavra de Deus é justa, a lei de Deus é justa, ela é santa, é pura, é boa. Então observe, amados irmãos, o salmista, ele inicia esse salmo nessa primeira estrofe exaltando a excelência da palavra de Deus. Eu quero aqui, meus irmãos, fazer uma aplicação para toda essa estrofe, todo esse texto que nós acabamos de ler. E, em primeiro lugar, meus irmãos, nós podemos observar que a igreja em nossos dias precisa, com urgência, observar a palavra de Deus. Precisamos, irmãos, retornar à observância, à obediência da palavra, um retorno ao Evangelho. Podemos dizer, irmãos, que muitos dos que se chamam cristãos hoje estão caminhando como quem está no escuro, muitos estão desorientados. Grande parte da igreja que se diz evangélica em nossos dias está desnorteada, sem um rumo, sem um alvo definido, não sabe aonde quer chegar. Basta fazermos uma análise no contexto daquilo que se chama do meio evangélico em nosso país. E isso se deve, amados irmãos, pelo desprezo à palavra, pela falta de temor a Deus, pela falta de observância dos seus retos juízos. Provérbios 29, verso 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. A ideia de profecia aqui é palavra, ensino, pregação, exposição da palavra. É por isso, irmãos, que nós vemos a igreja se corrompendo cada dia, porque falta conhecimento da palavra. Já nos diz o profeta Oséias, naquele versículo que todo mundo conhece: o meu povo se perde por falta de conhecimento. O livro de Juízes nos diz que naquele tempo, no tempo lá dos juízes, como era que estava a situação? Não havia lei, ou melhor, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Cada um era a sua própria lei. E aí não tem como dar certo, porque o homem é mau, o homem é ímpio, o homem é caído, a natureza do homem é pecaminosa. Ele não pode servir de lei para si mesmo, porque ele é corrupto. Nós precisamos, irmãos, atentar para isso. Por isso nós afirmamos: precisamos urgentemente de um retorno às Escrituras, pautar a nossa vida pelas Escrituras. A nossa vida em todos os aspectos, ela deve estar baseada e pautada nas Escrituras. O nosso culto deve estar embasado nas Escrituras.
Esse é o segredo da igreja, irmãos. Esse é o segredo de uma igreja que será ou que é próspera. É ter a Escritura como sua base. A gente aprendeu, né? Há muito tempo que a Bíblia é a nossa regra de quê? Fé e prática. Esse pensamento é um pensamento dos puritanos. Foram os puritanos que cunharam essa ideia, que estabeleceram essa ideia. Isso foi passando e graças a Deus chegou a nós. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas irmãos, para que ela seja de fato nossa regra de fé e prática, a gente precisa obedecê-la. E para que a gente obedeça, nós precisamos conhecê-la. Esse é o problema, irmãos. O que foi que Jesus disse? Está registrado lá em Mateus 22, verso 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Como é que a gente conhece o poder de Deus? É pela Escritura. Portanto, errais não conhecendo a Escritura. O segredo da igreja é esse, amados irmãos. Nós estamos pensando nesses dias sobre avivamento, despertamento espiritual, renovo espiritual. Quando eu falo em renovo espiritual, não estou pensando em renovação e inovações na igreja, não é isso, mas é de um renovo no vigor espiritual, um restabelecimento da saúde espiritual. E observe, irmãos, quando nós olhamos para a igreja primitiva, e nós estamos olhando para a igreja primitiva, o que é que nós encontramos? Foi o que nós vimos quarta-feira. Uma igreja que perseverava unânime na doutrina, nas orações e na comunhão. Está aqui o segredo. Uma igreja perseverante na doutrina, nas orações e na comunhão. Então nós precisamos de doutrina. E onde é que está a doutrina? Onde é que a gente encontra a doutrina? É na palavra. Aliado a isso está a nossa vida de oração. E se nós tivermos, irmãos, de fato e de verdade, agora veja, é de fato e de verdade. Se nós tivermos de fato e de verdade palavra e oração, vida dedicada à palavra de Deus e vida de oração, a comunhão é consequência disso. Ela vai acontecer. Mas esse tripé, ele para caminhar junto, equilibrado, quando eu chamo de tripé, eu estou me referindo a palavra, ou seja, doutrina, oração e comunhão. É essencial para o desenvolvimento da igreja, mas isso precisa ser verdadeiro em nós. Não é só uma capa, não é só uma aparência, não é só um sorriso bonito no rosto, que muitas vezes não é verdadeiro. Isso precisa ser verdadeiro em nós. O salmista diz lá no Salmo 1 que o seu prazer está na lei do Senhor. Irmãos, como é que está o prazer dos crentes hoje? Como é que está o conhecimento dos crentes com relação à palavra? Com relação à Escritura? Como é que está a vida de leitura da Bíblia dos crentes hoje? Nunca tivemos, irmãos, um tempo em que a Bíblia esteja tão fácil, tão acessível. Você tem a Bíblia em todo lugar hoje. Você tem a Bíblia física, como nós temos aqui, de papel, mas você tem a Bíblia também em áudio, você tem a Bíblia no computador, na internet, no tablet, no celular, você tem a Bíblia em todo lugar. E não fique pensando, irmãos, que porque ela está no celular, ou no tablet, ou no computador, ela é menos inspirada do que essa que está no papel. É a mesma Bíblia.
O problema é que se ela estiver no celular, ou no tablet, ou no computador, você corre o risco de se distrair lendo, porque fica chegando notificação o tempo todo e aquilo vai lhe distraindo. Tem essa diferença aí. Mas o texto é o mesmo, a escritura é a mesma. O nosso grande problema, irmãos, é que nós não temos o conhecimento que deveríamos ter, porque nós não temos o apego que deveríamos ter à Bíblia. Nós não temos o prazer que deveríamos ter à Bíblia. Nós não estamos próximos da Bíblia como deveríamos estar. E aqui é um ponto importante que eu quero tocar aqui nesse momento. Nós temos visto hoje em nosso meio, e nós vemos com bons olhos, um crescimento no movimento reformado, na teologia reformada, na doutrina reformada. Irmãos, isso é bom, mas é preciso ter cuidado, porque não adianta nada a gente conhecer tudo sobre os reformadores, não adianta nada a gente conhecer tudo sobre as confissões de fé reformadas, os documentos importantíssimos e históricos que a reforma protestante produziu ao longo da história. Não adianta nada a gente conhecer os 5 solas, os 5 pontos. Não adianta nada a gente conhecer todas essas coisas se nós não tivermos amor pela palavra de Deus, pela Bíblia. Eu falei para os irmãos há poucos instantes que essa expressão de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, isso vem de lá. Vem dos puritanos. Quem são os puritanos? Os herdeiros dos reformadores. Eles são os herdeiros imediatos dos reformadores, aquela segunda geração de reformadores. Mas eles eram homens da palavra. A reforma protestante foi acima de tudo. Os irmãos já estão bem habituados a ouvir isso, porque eu tenho falado isso. Os irmãos sabem disso. A reforma protestante foi, acima de tudo, um movimento de retorno à palavra, um movimento de conhecimento da palavra. A palavra foi colocada na mão do povo, o povo aprendeu a ler a palavra, o povo teve acesso à Bíblia, teve acesso à Escritura. E eu sempre gosto de lembrar aquelas palavras do reformador Martinho Lutero, quando ele disse: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Foi a palavra fez tudo. Esse é o segredo, meus irmãos. Nós devemos conhecer a palavra, devemos ter amor por ela, devemos buscá-la, devemos nos saturar da palavra, ler a palavra todos os dias, sentir fome da palavra, sede. Deus disse a Josué: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós podemos afirmar, meus irmãos, que precisamos urgentemente das Escrituras. O apóstolo Paulo nos diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E onde é que nós encontramos? Onde é que nós encontramos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em Cristo. Mas onde é que nós encontramos Cristo? Nós encontramos Cristo na palavra. Nós encontramos Cristo no Antigo Testamento. Nós encontramos Cristo no Novo Testamento. Lembrando as palavras do reformador Martinho Lutero, ele dizia que Cristo é o berço, ou seja, a palavra, a Bíblia, é o berço eterno no qual Cristo se encontra. É o berço de Cristo, é o lugar onde nós encontramos Cristo. Um aluno de Charles Spurgeon estava conversando com ele certa vez, e Spurgeon disse: meu filho, você deve encontrar Cristo em toda a palavra. Se você vai pregar, você deve encontrar Cristo, você deve apontar para Cristo.
E aí o aluno disse a Spurgeon: e se Cristo não estiver no texto? Ele disse: procure o que você acha. Procure Cristo. Nós precisamos de Cristo e Ele está na palavra. E aqui, meus irmãos, eu estou terminando já, mas eu quero lembrar ainda: nós não podemos deixar de falar da importância da exposição da palavra, meus irmãos, da pregação da palavra. Talvez em alguns momentos, ou para algumas pessoas, nós sejamos classificados como: passa muito tempo pregando. A maior parte do culto é pregação, não é? É muito tempo pregando, dá sono na gente. Isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar em nós, meus amados irmãos. Eu tenho certeza que quando você sair daqui, você ainda vai fazer alguma coisa, o sono vai passar. De vez em quando alguém me diz: pastor, quando eu estou na igreja dá um sono, mas quando eu chego em casa o sono vai embora. O sono foge. E eu vou dormir, não consigo dormir e perco o sono. Mas quando eu estou na igreja dá sono. Vamos trabalhar isso. Vamos lutar com isso. Ore a Deus, peça a Deus para que Ele lhe ajude. Mas, irmãos, nós precisamos entender a importância da Escritura, a importância da palavra, a exposição bíblica. E é importante entender, irmãos, a exposição bíblica, livros inteiros, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Precisamos conhecer todo o conselho de Deus, a Bíblia toda, os livros todos, todo o texto da palavra de Deus. Porque a Escritura nos diz, irmãos, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então precisamos tratar também essa ideia de que determinado texto é evangelístico, é para descrente, e esse texto não é. Aquela pregação é para crente, aquela outra é para descrente. Irmãos, a palavra de Deus é para todo mundo. A palavra de Deus é para todo mundo, independente do texto, é a palavra de Deus. E ele é útil, é inspirado e é útil para o ensino, para a educação, para a correção, para a repreensão. Nós só teremos saúde espiritual e uma vida santa quando de fato a nossa base, o nosso alicerce, o nosso fundamento for a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. É nela que nós encontramos Cristo, e em Cristo todos os tesouros e toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo aquilo que é necessário para nós. E eu quero aqui, meus irmãos, terminar lembrando: nós estamos falando sobre avivamento, temos falado sobre avivamento, sobre o derramamento do Espírito, e nós precisamos entender: todo avivamento, todo derramamento do Espírito ao longo de toda a história da caminhada da igreja, do povo de Deus, é fruto de oração e de exposição da palavra. A palavra é o centro, a palavra é a base. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós já fizemos essa análise nas quartas-feiras. A gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que todos os momentos de renovação da aliança de Deus com o seu povo, todos os momentos que nós podemos chamar de avivamento no Antigo Testamento, aconteceram mediante a descoberta da palavra ou a redescoberta da palavra. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai encontrar a mesma coisa. A palavra é o centro. O avivamento é consequência disso. A renovação espiritual de um povo é consequência da exposição da palavra do clamor a Deus, da oração e da pregação. É o efeito da pregação, irmãos.
A obra maravilhosa do Espírito Santo, ela sempre será precedida pela oração e pela pregação da palavra. Em toda a história da igreja foi assim. Deus sempre agiu dessa forma: oração e pregação da palavra. E Deus então age no meio do seu povo. Por isso não somos nós que marcamos o dia e o lugar em que o Espírito vai agir. É Deus. Não somos nós. Nós oramos, nós clamamos, nós nos curvamos perante Deus, nós nos curvamos perante a sua soberania, porque Ele é o Senhor, nós somos os servos. Nós buscamos a sua face, cumprimos a sua vontade, anunciamos a sua palavra e esperamos, porque Ele fará a seu tempo. Mas confiando na sua fidelidade, confiando que Ele de fato fará. Irmãos, que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe. E eu quero deixar uma palavra aqui para todos. A você que é membro dessa igreja, a você que está aqui por algum motivo, talvez não é membro ainda, mas um dia vai ser. A você que nos assiste, você que nos acompanha. Não seja um analfabeto bíblico. Não se conforme com este mundo, com os modismos, com o que a massa evangélica está fazendo no nosso país, na igreja, no movimento chamado gospel. Não se conforme com isso, não se amolde a isso, não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Tenha firmeza. Busque a palavra de Deus, saiba explicar a quem quer que lhe pergunte qual é a razão da sua fé. Seja sóbrio, seja um ávido conhecedor da Escritura, seja um investigador da palavra. Agora cuidado. Uma vez o irmão chegou na igreja com a Bíblia, uma Bíblia de estudo, grandona. Eu não estou condenando as Bíblias de estudo, eu também tenho Bíblia de estudo. Mas o irmão chegou na igreja com a Bíblia, bem grandona, bonitona. Aí o outro irmão disse: ô irmão, para que esse tamanho todo de Bíblia? Para que essa Bíblia desse tamanho todo? Ele disse: isso aqui é para eu discutir com os pastores que se acham muito sabido. Cuidado. A palavra de Deus não é para isso. O conhecimento de Deus não é para isso. O conhecimento de Deus é para que obedeçamos a Ele. Devemos investigar a palavra, sim, como faziam os bereanos, que conferiam as coisas que Paulo dizia para ver se realmente era assim. Mas não é para discutir, para confrontar, é investigar para aprender e se certificar que realmente é aquilo que Deus está ensinando, é aquilo que Deus está requerendo de cada um de nós. Porque, meus irmãos, acima de tudo, o meu último conselho aqui nessa noite: seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente. Se ela diz a você não faça, então não faça. Se ela diz a você faça, então faça, meu irmão. Não seja somente um ouvinte. Seja, como diz a própria Escritura, um operoso praticante. Não seja apenas uma pessoa que conhece, seja aquele que pratica. Porque não basta apenas conhecer, é preciso viver essa palavra, cumprir o que ela manda, é preciso vivê-la. Então, na hora que ela mandar você amar, ame. Na hora que ela mandar você obedecer, obedeça. Na hora que ela mandar você cumprir, cumpra. Quando ela disser que é para fazer, faça. E quando ela disser que não é para fazer, então, meu irmão,
não faça. Maneje bem a palavra da verdade. E se fizermos isso, meus irmãos, aí fará sentido a gente agradecer a Deus e comemorar o dia da Bíblia. Mas se a gente não fizer isso, comemorar o dia da Bíblia não vai mudar nada na nossa vida, não vai servir para nada. É só mais uma festa e nada mais do que isso, porque o maior prazer de Deus é que obedeçamos a sua palavra. Que Ele nos abençoe.